Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por Bom convite dia. dele, Hoje são 27 de maio de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Carlos Chagas. Antes de mostrar essa questão, quero aqui explicar. Ela trata da relação de causa e efeito. Causa e efeito. Vou dar aqui um exemplo para que você entenda a relação entre causa e efeito. Eu digo assim, preste bem atenção. Eu digo assim: Paulo tomou o veneno e morreu. Paulo tomou o veneno e morreu. Qual é a relação aí de causa e efeito? Existe relação aí de causa e efeito, não é? Paulo tomou o veneno e morreu. Qual é a causa aí? O que causou a morte de Paulo? Viu aí? A relação entre causa e efeito. O que causou a morte de Paulo? Resposta: o veneno. O veneno é a causa. E o efeito que é? A morte. Não é isso, gente? Paulo tomou o veneno e morreu. O veneno, a causa. A morte de Paulo, o efeito do veneno. Viu aí? Isso se chama relação de causa e efeito. Viu aí? Então é sobre isso a questão. Preste bem atenção nisso aí. Vamos à questão agora. Identifica-se um efeito e sua causa imediata, viu aí? Respectivamente no segmento, dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única opção em que existe nessa opção, nessa oração, existe a relação causa e efeito. Viu aí, gente? Então você vai procurar a única opção em que a oração traga a relação causa e efeito. Só isso. Você nem tem que se preocupar propriamente com a parte da análise sintática. Não, você tem que descobrir aí qual é a opção em que a oração traz aí a relação de causa e efeito. Como eu disse aqui no exemplo, não é? Paulo tomou o veneno e morreu. Aí existe relação de causa e efeito. O veneno é a causa. A morte de Paulo, o efeito do veneno. Viu aí? Relação causa e efeito. Então aqui, 5 opções, apenas uma traz essa relação aí entre causa e efeito. Descubra, depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção em que a oração traga relação de causa e efeito. Vejamos a opção A. Não teríamos nenhuma reação em situações de perigo, como a iminência de o carro ir de encontro a um poste. Existe relação de causa e efeito aí? Não, não há relação de causa e efeito aí. Veja, não teríamos nenhuma reação em situações de perigo, como a iminência de o carro ir de encontro a um poste. Essa expressão aí, a oração como a iminência de um carro ir de encontro a um poste, é apenas uma exemplificação, não é? Estou apenas dando um exemplo. Veja aí, não teríamos nenhuma reação em situações de perigo, como, por exemplo, a iminência de um carro, entendeu? Então isso aí é apenas uma exemplificação e nada mais. Não há relação de efeito aí. É apenas uma exemplificação, dando apenas um exemplo. Então não há relação de causa e efeito aí. Logo, a opção A não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B de bola. A sensação de temor chega antes às partes do cérebro que regem nossas ações involuntárias do que ao córtex. Há alguma relação de causa e efeito aí também? Não, não há. Não há relação de causa e efeito aí, de forma alguma. O que nós temos aí é uma relação de restrição e não de causa e efeito. Veja, a sensação de temor chega antes às partes do cérebro que regem. Viu aí? É apenas uma restrição. Estou dizendo que a sensação de temor chega não a todo o cérebro humano, mas apenas às partes que regem nossas ações involuntárias. Então não há, na opção B de bola, relação de causa e efeito. Logo, a opção B não é a opção que a questão quer. Vejamos agora a opção C. Diz assim: além desse medo primordial, existe um medo criado pela mente. Além desse medo primordial, existe um medo criado pela mente. Há relação de causa e efeito aí? Não, também não. Além desse medo primordial, como você vê aí, eu estou apenas trazendo um acréscimo. Ou seja, existe o medo criado pela mente. E também existe, além desse medo primordial, olha aí, além desse medo primordial, um acréscimo. Além dele, existe também o medo criado pela mente. Então não há, na opção C também, relação de causa e efeito. Vejamos a opção D de dado. Viveríamos no caos, já que o medo da culpa e do castigo é raiz para instituições e religiões. Então veja aí, viveríamos no caos, já que o medo da culpa e do castigo é raiz para instituições e religiões. Existe aí relação de causa e efeito? Veja bem, existe? Existe sim. Veja aí como é fácil descobrir. Existe sim, na opção D de dado. A opção D de dado é a opção que a questão quer. Existe aí a relação de causa e efeito. Veja, viveríamos no caos, já que o medo da culpa e do castigo é raiz para instituições e religiões. Está se afirmando aí que, veja bem, o medo da culpa e do castigo é raiz para instituições e religiões. Que o medo da culpa e do castigo
Se não fosse isso aí, o medo da culpa e do castigo, a sociedade viveria no caos. É o que está aí no texto. Viveríamos no caos, olha aí, já que o medo da culpa e do castigo. Então veja, está se afirmando aí que o medo da culpa e o medo do castigo é a causa do controle na sociedade. Ou seja, se não houvesse o medo da culpa e do castigo, viveríamos no caos. Olha aí, viveríamos no caos, já que o medo da culpa e do castigo, olha aí, viveríamos no caos sem o medo da culpa e do castigo, entendeu? É o que está se afirmando aí. Então veja, o medo da culpa e do castigo é a causa. E o efeito, que é o controle da sociedade. A ausência do medo da culpa e do castigo levaria a sociedade ao caos. Entendeu aí a relação de causa e efeito? Viu aí a relação de causa e efeito? Qual é a causa aí? O medo da culpa e do castigo. Qual é o efeito? Controle social. E ausência do medo da culpa e do castigo. Se não houvesse isso, o medo da culpa e do castigo, diz aí o texto, o que ocorreria? Olha aí a causa. A ausência do medo da culpa, o que ocorreria? Ocorreria o caos. Então veja, aí a ausência do medo da culpa e do castigo seria aí a causa. E o caos, o efeito. Viu aí, gente? Então encontramos a oração que traz aí a relação entre causa e efeito. Opção D de dado é a opção que a questão quer. Vejamos aí, a opção E. A opção E, vamos lá, diz assim: o medo está na base de instituições que podem ser opressoras, mas fazem a sociedade andar para frente. Existe relação de causa e efeito aqui? Não. Causa e efeito, não. Temos aí restrição também, não é? Ó, o medo está na base de instituições que podem ser opressoras, restringindo. Não estou me referindo a todas as instituições, apenas aquelas que podem ser opressoras. Estou aí restringindo, não é? Então você vê que não há relação de causa e efeito na opção E. Resumindo, a opção que a questão quer é a opção D de dado, porque essa opção é a única que traz a relação entre culpa, melhor dizendo, é a única que traz a relação entre causa e efeito. Causa e efeito. Uma coisa causa, a outra sofre o efeito. É a opção D de dado. Mais um vídeo e muito obrigado.